Aqui no nosso estúdio a gente recebe Luana Marocchio, ela é psicóloga. Obrigada, Lu, pela presença. Obrigada a vocês. A Jusileia Ribeiro, que ela já participou aqui com a gente em vários momentos no programa. Ela que já foi vítima de violência doméstica e hoje, inclusive, ajuda as mulheres a se libertar desse ciclo. Como é que você se sentiu ouvindo essa fala, Jusileia? Na verdade, Roberto, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, essa fala não me causa mais surpresa. Porque a gente vemos num país onde as mulheres expressam. A vereadora simplesmente expressou aquilo que um grande número de mulheres no nosso Brasil todo pensa, infelizmente. Há pouco tempo atrás eu estava até falando com a Luana, eu tive na conferência de mulheres em que mulheres tinham esse pensamento dessa vereadora. Então, assim, a vereadora só colocou para fora um Brasil que infelizmente existe. O Brasil que mulheres são mais machistas às vezes que os homens. Luana, o que leva, em pleno século XXI, uma pessoa, e a gente está falando de uma mulher, a gente está falando de uma representante do povo, uma vereadora, a pensar, a falar dessa maneira? Essa cultura patriarcal, desse machismo estrutural, Roberta? Infelizmente, nós somos educadas com esse machismo instalado. Então, a pessoa pega um caso específico onde talvez tenha mesmo algumas mulheres, que se machucam para acusar um homem por raiva, ou seja lá por qualquer motivo, generaliza um caso específico, 2, sei lá, para atribuir isso, em vez de estar fazendo o que ela deveria estar fazendo, legislar e fiscalizar para o município. E ainda mais se tratando de um estado que, de acordo com o Atlas da Violência, entre 2016 e 2023, teve altíssimos números de violência contra a mulher. Ainda o Amazonas ainda é um estado muito machista, com culturas ribeirinhas, onde as mulheres não têm acesso à denúncia, eles naturalizam a violência contra a mulher, o estupro. Então, assim, infelizmente, vem de uma cultura onde as mulheres estão à mercê. E uma voz dessa tem que valer a nosso favor. Eu acho assim, quanto mais a gente briga por questões de gênero, parece que mais os conflitos se estabelecem, em vez das pessoas serem tratadas com a dignidade de um ser humano, sem atribuir ao gênero. É tão simples, se estabelecer o respeito à dignidade, à vida humana. São 2h34. Eu convido você de casa a participar com a gente sobre a sua opinião. Qual é o seu sentimento, seja como mulher ou como homem, diante de uma fala dessa, tão infeliz, Daqui a pouquinho, então, a gente vai abrir espaço para os nossos comentários. E eu quero saber, Luana, de que maneira isso reverbera, porque hoje a gente tem redes sociais, a gente vê que isso estampou os noticiários do Brasil inteiro. Então, qual o impacto disso na vida de uma mulher, por exemplo, que está prestes a fazer uma denúncia? Pois é, muitas já não se encorajam, por vergonha, constrangimento, medo. E isso impacta significativamente, por quê? Primeiro que causa uma revolta, E como a Jusileia bem disse, como muitas mulheres ainda têm esse padrão de pensamento machista, pode fazer com que elas ainda fortaleçam as suas próprias crenças. A sociedade já impõe implicitamente uma disputa entre nós mulheres, o que causa ainda mais o afastamento, em vez de fortalecermos o nosso gênero. Enfim, e diminui com certeza o número, porque ele vai achar, se uma vereadora que deveria estar nos defendendo pensa dessa forma, para que eu vou lá denunciar? Não vai adiantar de nada mesmo. Jusileia, você na pele, na situação de vítima de violência doméstica, ou então até mesmo representando aqui muitas mulheres que passaram por isso, é comum você ouvir de mulheres, apanhou porque quis, você mereceu? Roberta, essa culpabilização da mulher é muito mais natural do que a gente pensa. A mulher sempre é culpada pelos atos de violência que ela sofre. Se ela foi estrupada porque ela estava com a roupa curta, se ela foi agredida porque ela não fez os deveres de casa, que o homem é um bom marido e que ele é trabalhador. Então, a mulher sempre carregou essa vertente de culpa. Aí, quando você vê uma representante pública trazer isso numa esfera assim de mídia, assim, é como se nosso trabalho tenha sido em vão. De você na mídia de falar, da doutora Luana de tratar essas mulheres, de mim na militância, parece que nosso trabalho é em vão. Sabe por quê? A fala dessa vereadora representa muitas outras mulheres que estão criando futuros agressores para o futuro. Porque você imagina a educação que ela deu para os filhos, para o gênero masculino na casa dela. Então, assim, essa geração do patriarcado perpetualiza muito por mulheres. Mulheres tentam falar, você apanhou porque você caçou, você apanhou porque você não estava. Então, assim, é como se
o ato de violência fosse causado pela vítima e não pelo agressor. Então, assim, isso é muito comum, Roberta, muito comum. Até quando as forças de segurança vão buscar, você liga para as forças de segurança assim, eu vou denunciar. Muitas das vezes não vão buscar com aquela mulher de novo. Então, a mulher ela é sempre culpabilizada pelos atos de violência. Se você foi estrupada é porque você estava nua. Se você apanhou é porque você não é uma boa esposa. E agora, sim, existe o fato de ter mau caráter, de pessoas que fazem denúncia, infundada tem, mas mau caráter não é questão de gênero, é questão da pessoa. Do mesmo jeito que tem homens de mau caráter também, que bate na mulher e arrumam desculpa para a agressão dela. E que para essas situações que justiça seja feita, né? Que a polícia investigue, que ela seja punida perante a lei para essas situações. Agora, o que não pode é a gente misturar um fato que a gente sabe que, por exemplo, aqui no nosso estado, do início do ano até agosto, 17 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, a gente está falando de um crime real. A gente não está supondo que a mulher inventou uma denúncia. Não, a gente está falando de 17 mulheres que perderam a vida, que foram mortas por ser mulher, foram assassinadas pelos companheiros. Né? Então, é essa reflexão que a gente precisa levar. Tem já comentários aqui. Boa tarde, Roberto. Sou a Josiane, aqui de Sotelândia. Beijo, Josi. Olha, é uma revolta ouvir o que essa vereadora falou, ainda mais sendo vereadora, né? Não devemos ser a favor de nenhum tipo de violência, principalmente a violência contra uma mulher. Infelizmente, é muito triste e revoltante o que ela disse. Boa tarde, Robertinha. Aqui é a Regiane da Serra. Eu acho um absurdo, porque já tem muito machão assim no mundo. Agora ela está dando munição para a violência contra a mulher. Pois é, a gente falou aqui do efeito disso para uma mulher que acaba sendo desencorajada a fazer uma denúncia. E para o homem? E para esse machão, Luana, ouvir uma frase dessa? Vai se fortalecer, né? Na crença dele de que manda numa mulher, que tem autoridade sobre... Já tem muita impunidade, né? Até? Exatamente. E assim, você estava falando, né, Roberta, sobre a vida da mulher, né? Não é só ser assassinada, é ser assassinada porque é mulher. Os homens que estão assistindo nessa reportagem, assim, assumam um papel mesmo, assim, de defesa a favor das suas mulheres, né? Contra essa violência, porque nenhum homem, acho que nunca no mundo saberá como é amedrontante para nós mulheres, em algumas circunstâncias, estarmos em algumas ruas, em alguma situação de passar no meio de vários homens, numa calçada que seja, você se apreende, entrar no elevador, sabe? Acho que a gente tem que ter esse olhar delicado, gentil, humano, para o ser humano, independente do gênero mesmo, porque só a gente que está na pele sabe como é passar algumas situações, ainda mais essas que estão expostas a tanta negligência, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que já está lá acima, né? Num cargo que deveria estar nos protegendo. É isso, Luana, você apontou muito bem nessa mulher. A gente está falando, só a mulher está defendendo só as mulheres, não, ninguém merece apanhar. Olha só o relato que chegou para a gente. Ela deveria passar por isso para mudar a sua maneira absurda de pensar. Outro relato, Roberta, essa fala me deixou indignada. Essa mulher só falou isso porque, com certeza, ela nunca apanhou de homem para abrir a boca e falar uma coisa dessas. Isso não existe, gente. Aí a gente vê que muitas mulheres não apoiam uma a outra, né? E essa vereadora... ela já teve uma polêmica, ela já se envolveu numa polêmica em 2012, tá? Ela e uma outra mulher, elas já caíram no fight já. Ou seja, violência para ela é algo comum, né? Isso banaliza, Luana? Com certeza, banaliza, naturaliza a violência, naturaliza esse descaso, as denúncias, né? A pessoa fala como a Jusileia falou, né? Ela internaliza a crença de que realmente a culpa foi dela. Eu deveria ter feito uma comida melhor, porque as pessoas não têm noção, são tantas bobeiras. Não, e para o próprio agressor também. Exato. Isso banaliza igual ela. Se ela tem esse perfil, né? Vamos trabalhar, né, nessa linha, já que ela já se envolveu também numa pancadaria com uma outra vereadora em 2012. Então, isso mostra que para ela é normal resolver os conflitos dessa maneira? A gente está falando de 2 casos isolados, mas assim, né? É claro que aqui eu vou entrar no julgamento, não a conheço, mas falar isso numa ordem, né? Para o Brasil inteiro, no mínimo, a faz irresponsável pelos atos, né? A gente precisa ter muita responsabilidade social ao passar informações a um público
tão grande assim. Porque ela não está falando para 3 amigas, né? Ela não está dando a opinião pessoal dela. Ela precisa se responsabilizar que ela está lidando com lei, com fiscalização. Enfim, então, claro, né? E isso dá forças para quem já não tem respeito mesmo a outro ser humano, a outra mulher, e acaba desencorajando, né, outras de se defenderem. Olha, o nosso público está revoltado. E eu quero também a opinião masculina, tá? Até agora estou recebendo a opinião de muitas mulheres. Que bom que as mulheres estão unidas aqui. Tem uma pessoa que diz: Roberta, a fala dessa vereadora me deu uma grande revolta. Outro relato: Roberta, pelo amor de Deus, eu apanho todos os dias. Por favor, não me identifique. Eu não acredito que eu ouvi isso de uma mulher. Eu não tenho coragem de denunciar porque eu tenho medo de morrer. Como é que é viver com esse medo, Jusileia? Roberta, as pessoas não têm noção do que é uma mulher violentada. Assim, mesmo que você saia do ciclo de violência, esse medo perdura. Então, assim, dificilmente uma mulher que foi violentada, que sofreu agressões, sofreu tentativa de feminicídio, ela consegue falar com você que ela tem uma vida normal. A vida nunca vai ser normal para ela. Então, assim, as mulheres que apanham, elas ficam refém do medo. Sim, toda vez que aquele homem chega ou aquele homem se aproxima, Roberta, muitas das vezes não é porque ela quer viver aquilo. Ela reflete, sente medo. Eu, por exemplo, assim, eu sentia medo todo final de tarde. E eu tenho amigas minhas assim, que só de pronunciar o nome do ex-agressor dela, elas passam mal. Dias atrás, nós tivemos um caso de uma mulher que ela era tão refém do medo, Roberto, que as pessoas não têm noção. O homem em si não sabe, igual a Luana falou, como que nós somos refém do medo. As pessoas falam assim, vamos buscar uma mulher no ponto, é porque é cuidado. Não, porque nós somos desesperados, Roberta. Quando a gente sai no ponto de ônibus, de noite, vindo das faculdades, e a gente não sabe o que é que nos espera. A gente não sabe, a gente tem um índice de violência sexual e violência doméstica muito grande para uma mulher, uma representante pública, falar uma coisa dessa. No estado do Amazonas, estupro de meninas e violência contra a mulher é exorbitante. Meninas de 13 anos lá casam. Então, assim, ela deveria ter uma responsabilidade. Eu acho que ela deveria passar por decoro parlamentar e ser caçada, porque essa fala dela é excitação de violência. E a gente fala assim, mas foi lá no Amazonas. Não, no Espírito Santo também acontece isso. Que é muito mais fácil a gente falar sobre o filho da outra, sobre a outra sofrer agressão, mas quando chegar no nosso terreiro a gente parar. Então, assim, quantas mães que professam que são contra a violência, mas quando é no caso dos filhos, elas estacam. Então, assim, a gente tem que começar a observar, Roberto, que a violência contra a mulher não se vence só eu, você, mulheres. É homem, mulheres, crianças, todo mundo envolvido nessa luta. Porque o menino de hoje é o agressor de amanhã. E com essa fala dela aí, Roberto, ela empodera os homens a achar que tem mulheres a favor dele. Porque, Roberto, já foi numa audiência de violência doméstica? Como que a vítima, ela é humilhada? Como que o homem dá vários argumentos para a vítima de violência doméstica, para ele dizer por que ele fez aquilo? Eu bati porque ela me traiu, eu bati porque... A gente somos desmoralizadas numa audiência que tem. Então, a gente sofre violência de mulheres, a gente sofre violência institucional, a gente sofre violência no judiciário para a gente poder viver. Então, assim, quando uma mulher dessa fala isso, ela não tem noção, Roberta, do que é tomar um soco no olho, do que é você ter as vestes rasgadas, ser estrupada. Então, assim, ela não tem. Para mim, ela é uma coitada. Ela é digna de pena. E a gente está falando de mulheres que encaram o ápice de toda essa violência que é o feminicídio, né? Eu pedi a audiência masculina participar, tem gente falando, eu não concordo com a vereadora, eu vivo com a minha esposa há 27 anos e nunca levantei a mão para ela. Parabéns. O Antônio também fala que ele é da Bahia e ele acha um absurdo uma representante do povo falar, né, uma frase dessa, um absurdo desse como vereadora. Enfim, o Renner também da Serra participa, fala que é um absurdo essa vereadora, o que ela disse. Ele é casado, ele é homem, ele é casado há 14 anos. Quando a minha esposa vem para cima de mim, eu saio correndo. Ele até fala, ou seja, quando um não quer, dois não brigam, né? Essa é a verdade. Numa mulher não se bate nem com uma pétala de rosas. A gente encerra com esse comentário do Renner. Gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Uma boa tarde. E essa história não vai ficar assim não, tá? Que a Polícia Civil está investigando, o Ministério Público também, a Câmara também já se pronunciou. A gente vai ver o desenrolar dessa história. Boa tarde.